pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD Núcleo, em mais uma videoaula que queremos convidar você para participar conosco. Lição de número 11, eu, Leonardo Souza, Leco. E eu, professor Rafael Duarte, estamos dando início a mais um vídeo, a mais uma lição desse primeiro trimestre do ano de 2019 com o tema Moisés, um líder vitorioso. Já queremos convidá-lo, já queremos chamá-lo para que você possa curtir, compartilhar e ser abençoado pelo poder da palavra que será ministrada aqui neste vídeo, Leco. Queremos também, Rafael, agradecer a todos os nossos inscritos. Conseguimos chegar a 300 inscritos essa semana. Vamos crescer ainda mais, temos muito ainda pela frente. Queremos convidar você. Lição de número 11, chegando, Rafael, ao final do trimestre. Agradecer a todos que estão conosco desde o início. Final de trimestre, Rafael. E olha o estado da lição do cidadão, como está, da revista. Rafael, nós queremos também agradecer aos nossos patrocinadores. Isso mesmo, nós queremos agradecer ao Avalanche Lanches, Lírios Recepções, Marca da Paz, camisa boa aí de crente, Chiquinho Sorvetes e por último, Leco. Agradecendo também, Rafael, a Pinheiros Tecnologia. E a Pinheiros Tecnologia tem um recado para você. Seu computador deu problema, a gente resolve. Se quer comprar um novo, a gente também vende. Lá também tem acessórios para seu celular, como carregador turbo, fones, adaptadores, cartões de memória, pendrive e muito mais. Passe lá, confira, tem promoções e você vai ser abençoado lá. Lição de número 11, Rafael, com o tema Moisés, um líder vitorioso. E o texto do dia? E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. E a síntese? A síntese diz: os milagres na vida de Moisés eram eventos naturais para Deus, mas para ele e seu povo eram sobrenaturais. Como diz o título da lição, Moisés, hoje o foco da lição estará rodando em torno a respeito da vida deste grande homem do Senhor Deus. Estaremos hoje falando sobre Moisés, um líder que foi vitorioso. Mas antes de nós entrarmos propriamente em cada tópico e os subtópicos, faz-se necessário nós entendermos alguns fatos importantes a respeito da vida deste grande homem de Deus. Fatos estes, Rafael, que nós começamos desde o seu nascimento. Seu nascimento foi um milagre, porque no momento de seu nascimento havia uma ordem de que todas as crianças morressem. E milagrosamente os pais de Moisés conseguiram guardá-lo durante 3 meses. Ele foi guardado, ele foi amamentado. Algo que já inicia de uma maneira milagrosa. E depois de 3 meses Moisés ele é colocado numa cesta betumada, lançado num rio, num mar de crocodilos, cheio de crocodilos. Ele não foi comido, não foi, nada aconteceu, porque a vida de Moisés ela é rodeada por isso, por milagres. Deste rio ele foi salvo pela filha de Faraó, passou a viver e ser educado na casa de Faraó, e por certo ele seria um herdeiro da dinastia também de Faraó, por ter sido criado e educado pela filha de Faraó. Então, Moisés ele teve uma vida desde seu início marcada por milagres. É verdade, Leco. E interessante, Leco, que quando Moisés atingiu a idade de 40 anos, ele atentou para a situação vexatória do povo de Israel lá no Egito, e foi então que ele matou um egípcio, e por ele matar um egípcio, o rei também tentou contra a vida dele, e por isso ele fugiu, Leco. Ele fugiu para o deserto de Midian. E nos próximos 40 anos, Leco, houve um silêncio literário a respeito da vida dele. Não se falou mais em Moisés. A não ser, exceção, houve um casamento de Moisés com a sua esposa e o nascimento de 2 filhos. E aos 80 anos de idade, Leco, foi então que ele, Moisés humilde, pesado de língua, ainda sem expressão social, político, qualquer outra coisa no que diz respeito à liderança, foi que Deus o chamou para que ele viesse a empreender a maior missão da sua vida, que era tirar o povo do Egito e introduzi-lo na terra prometida, Leco. Exatamente, Rafael. Vale ressaltar também, Rafael, que nesse período de ostracismo, de esquecimento, Moisés ele passou a ser pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro no deserto. Como o Reinaldo Dilo menciona aqui no livro Auxílio, o fato dele aceitar ser um pastor de ovelhas, ele estava abandonando o desejo de, quem sabe, ser um sucessor de Faraó no Egito. Então, a gente já vê um ato de renúncia de Moisés, um ato de humildade, porque até mesmo a profissão de pastor de ovelhas ela era menosprezada pelos egípcios. Enfim, Rafael, então, estamos aqui, ele aos 80 anos sendo chamado por Deus.
E para intensificar ainda mais o que nós estamos falando a respeito da vida de Moisés, Orlando Boyer diz assim a respeito dele: libertador, estadista, historiador, poeta moralista e legislador hebreu. Sem dúvida alguma, Moisés foi o maior vulto do Antigo Testamento. É tão importante a vida de Moisés para nós, Leco, que a vida dele ocupa a 7ª parte de toda a Bíblia Sagrada. Tamanha a importância deste grande homem de Deus. Ele, Rafael, que teve vários feitos, ele foi alguém que falou boca a boca com Deus, como menciona no texto de Números, capítulo de número 12, versículo de número 8. Ele conheceu o Senhor face a face, está lá em Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo de número 10. Muitos desses feitos que destacam Moisés como uma das maiores personalidades, uma das grandes pessoas da Bíblia Sagrada. Eu comentava com o Rafael que pessoas de fora, que não são do nosso contexto bíblico, elas acabam por admirar a liderança de Moisés. Livros dão ênfase à sua liderança pelo fato dele ter feito um grande feito, grandes trabalhos, certo? Verdade. E para intensificar ainda mais, Leco, do ponto de vista histórico e do ponto de vista sociológico, como diz Reinaldo Odilo, Moisés ele conseguiu dividir a história de Israel antes e depois de Moisés. Tamanha era a importância dele para a época, e ainda é importante porque ainda o seu sangue fala. Exatamente. E, Rafael, Moisés ele foi um dos maiores expoentes das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E o Reinaldo Odilo ele fez uma análise incrível da questão de Moisés, Rafael, porque quando o povo de Israel ele sai do Egito, eles acabam por destruir o modo de produção, o modo escravista que havia no Egito, porque afinal de contas todos os seus escravos são libertos. Então, Moisés ele consegue ir naquela que era a potência da época e tirar as suas bases. Então, é algo que é necessário nós darmos essa ênfase, a liderança de Moisés. Então essa lição ela vem para trazer isso nesse vídeo, nessa aula. Exatamente. E hoje a formação desse homem extraordinário, Moisés, as suas lutas, os seus lemas, as suas conquistas e fracassos serão o foco desta lição, deste vídeo. Então vem conosco. Tópico de número 1, Rafael, diz: Deus anuncia o fim da jornada de Moisés. O subtópico 1 diz: um homem com ideal. Mas que ideal? Moisés era um homem com ideal. Sabe por quê? Porque Deus o chamou para que ele viesse libertar o povo de Israel do Egito e introduzi-lo na terra prometida. Este era o ideal de Moisés. E como nós falamos ainda há pouco na introdução, com 80 anos de idade, 80 anos de idade, Deus o chamou para que ele viesse a empreender a maior imigração de toda a história deste mundo. Moisés, a 80 anos de idade, ele próprio diz no Salmo 90, verso 10, que quando chega a 70 a 80 anos de idade, o melhor dia destes é canseira e enfado. Moisés já estava velho, boca pesada, humilde, mas mesmo assim, Moisés conseguiu e ele aceitou a ordem que Deus estava dando para ele. Moisés aceitou o que Deus estava lhe dando para uma missão para ele fazer, que era libertar o povo de Israel do Egito e introduzi-lo na terra prometida. E este é o ideal de vida de Moisés. E uma coisa, Léo, que nós também já queremos deixar claro, que embora Moisés estivesse com 80 anos de idade, mas ele ainda tinha uma motivação para ele ainda continuar na caminhada. E existem algumas pessoas que muitas vezes nem é do nosso meio cristão, mas que são pessoas que são motivadas por algo. Como diz aqui o nosso Reinaldo Odilo, Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi e Winston Churchill e o próprio Moisés foram pessoas que foram motivados por algum ideal. E a pergunta reflexiva que nós deixamos é: e você? O que te motiva? E você? O que ainda te mantém vivo para continuar produzindo, para continuar fazendo, para continuar vivendo, Léo? Subtópico 2 diz, Rafael: um homem que errou quando não podia. Agora o negócio fica um pouco mais delicado, porque Moisés, tendo uma grande importância, tendo uma grande responsabilidade, e também teve seu momento de erro, que nós já mencionamos em algumas lições anteriores, e já até traz essa reflexão. Todos estamos sujeitos ao erro, não importa a posição, a questão, a situação, nós estamos sujeitos ao erro. Errar é humano.
Em Números 20, quando o povo está na sua preocupação, no seu questionamento recorrente, Moisés já ali enfadado, ele, ao invés de falar a rocha, ele fere a rocha 2 vezes. Esse foi o fato de que foi muito relevante para Deus. E como diz em Deuteronômio 32, versículos 51 e 52, Moisés ele foi avisado de que ele não entraria na terra prometida e que morreria no Monte Nebo, de onde contemplaria toda a terra de Canaã. Então ele estava falando para Moisés que pelo seu erro ele não entraria, mas ele subiria ao monte e contemplaria a terra, mas ele não entraria lá. Sobre o tópico 3 diz, Rafael, sobre um homem que aceita parar. Porque a ordem de Deus para Moisés era que chegou o tempo dele. E Moisés ele foi sábio, Rafael. Porque Reinaldo Dilo dá 2 exemplos, como o exemplo de Jesus, que entendeu que chegaria o momento de parar e também não questionou. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, e ele diz que estava chegando o tempo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6, são pessoas que eles entendiam, e quando Timóteo escreve no capítulo 4, versículo 7 também, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele entendia que estava chegando o seu momento e não questionou isso. Diferente, Rafael, no caso do rei Ezequias, que nós conhecemos em Isaías capítulo 38, versículos do 1 ao 3, que quando Isaías vem trazendo a profecia de que ele morreria, ele vai orar ao Senhor e chora, e enfim, nós conhecemos a história. Deus vem e traz mais 15 anos para ele. Então ele questionou o momento de sua parada. Deus estendeu desses 15 anos de vida. O rei Ezequias ele gera um rei chamado Manassés, e esse Manassés veio a ser um dos piores reis de todos os tempos, porque ele não entendeu, ele quis estender o momento de sua parada. Nós precisamos entender isso. Deus ele nos chama para trabalhar, mas existe um momento que Deus nos pede, nos instrui a pararmos, e se a gente insistir, coisas ruins podem acontecer. Mas ele entendeu, Rafael, que o momento de parada chegou e ele aceitou. A reflexão que fica é essa: nós precisamos entender que existe um momento que Deus ele quer que nós saímos de cena, que nós paramos, que chega o tempo, a missão é até aqui, parou. Entenda isso. Deus ele também, o Deus que manda nós avançarmos, é o Deus também que nos manda parar. Tópico de número 2 diz: um homem à frente do seu tempo. E o subtópico 1, um homem de sucesso. Moisés era um homem de sucesso, sabe por quê? Porque Moisés, com poucos recursos, ele fez o que Deus tinha mandado para ele fazer, que era tirar o povo do Egito e colocá-lo, tentar introduzir eles na terra prometida. É bem verdade que pessoalmente Moisés não conseguiu ser introduzido na terra prometida, por conta da sua loucura ao bater na rocha, Deus não permitiu que ele viesse a entrar. Todavia, ele foi um homem de sucesso, porque com poucos recursos, ele fez o que Deus tinha determinado para ele fazer. Queremos abrir um parêntese: todo líder cristão, com pouco que ele tem que fazer o que Deus mandou ele fazer, assim como Moisés foi. Perfeito, Rafael. É interessante abrir um comentário aqui, quando Deus chama Moisés: o que é que tu tem nas mãos, Moisés? Ele disse: eu tenho um cajado. Foi aquilo que Deus usou. Então Deus nos chama para sermos usados com aquilo que nós temos. Pode ser o mínimo possível, mas é aquilo que nós temos que Deus vai nos usar com isso. Apesar de Moisés ter um objetivo pessoal que ele não foi alcançado, que é o fato dele entrar, ele cumpriu a sua missão, que foi com que o povo entrasse. Mesmo que sob outra liderança, mas a missão foi cumprida. Então, existem algumas missões, e vale a gente refletir nesse momento, que às vezes até a gente vai passar por elas, mas o que importa não somos nós, mas o objetivo final ser alcançado. Tópico de número 3 diz: a última batalha de Moisés. E qual a última batalha foi essa, Rafael? Qual seria essa missão? Números capítulo 31. Deus chama Moisés para que Moisés venha guerrear e vencer de maneira vingativa os midianitas. Lembre-se, os midianitas são aqueles que fizeram com que o povo viesse a pecar anteriormente no caso de Balaão. Agora Deus chama Moisés para a sua última batalha. A última batalha de Moisés era vencer de maneira vingativa os midianitas, Léo. Exatamente, Rafael. Porém, nessa batalha, um erro fatal aconteceu. Erro este que, quando eles vão lá lutar contra os midianitas, e em um exército menor, porque a vitória já era certa, muito bem. Porém, a ordem de Deus ela foi um pouco desobedecida, porque eles mataram os guerreiros e trouxeram as mulheres para ser mulheres formosas. Eles trouxeram
E isso soou como uma desobediência a Deus. Porque quando Deus nos manda fazer uma coisa, nós precisamos obedecer integralmente, totalmente, cabalmente. E o povo escolheu obedecer metade, e aí Deus os reprovou por conta disso. E tendo que eles tiveram depois que passar por um ritual de purificação, que é, Rafael, de se separar durante 7 dias fora do arraial, para que aquela culpa, para que aquele pecado, para que aquela situação fosse purificada e eles estivessem prontos a estarem novamente junto ao arraial, junto ao povo em santificação, porque purificação e santificação são padrões de Deus e acima de qualquer tempo, de qualquer momento, Deus deseja um povo santo e separado. E não adianta o povo de Deus ter contato com os midianitas, com os mundanos e querer estar servindo a ele. Não, o padrão de santificação é o mesmo, continua sendo o mesmo, separação. Nós estamos chegando ao final da lição e vale ressaltar que os 2 últimos tópicos que nós mencionamos, os 2 tópicos com seus subtópicos, foram um pouco reduzidos, Rafael, porque a parte mais relevante da lição nós deixamos na introdução e no primeiro tópico. O que vem nos próximos 2 tópicos, que é o que nós acabamos de comentar, é somente um complemento. Tá? Então, só para entender a didática dessa videoaula. E para concluir, levo a ideia a respeito da vida de Moisés, um apanhado geral, nós temos que entender que, embora Moisés fosse um homem de Deus, fosse um líder exemplar, mas mesmo assim Moisés cometeu alguns erros na sua caminhada. E este ensinamento, Leco, serve também para as nossas vidas, tanto como líderes e também como cristãos normais, se é que assim podemos dizer, de que embora você busque a santificação, busque a pureza, busque ser reto, íntegro diante do Senhor, sempre tenha em mente que você vai errar, você vai falhar, mas que esteja convicto de que Deus está pronto para perdoá-lo e livrá-lo de toda a culpa. Pessoal, essa foi a nossa lição de hoje. Queremos novamente agradecer a todos os inscritos, a todos que têm participado, que têm comentado. Não se esqueça, curta, comente o que você está achando da lição, quer fazer alguma colocação, pode ficar à vontade em deixar o seu comentário. E muito obrigado a todos, né, Rafael? Exatamente, muito obrigado pela participação de todos. Que Deus venha abençoar todos vocês. E EBD Núcleo, priorizando a palavra.